Queridos, boa tarde. A gente tem para tema do nosso estudo na tarde de hoje as perguntas do Livro dos Espíritos que se referem à infância. A reencarnação nos aproxima da ideia de que a infância é uma etapa do nosso ciclo reencarnatório. Então, a infância para nós é uma coisa que ficou para trás ou que está na frente? Ficou para trás? Pois é, não é? A gente esquece, né, que a visão reencarnacionista da existência transforma aquela reta, né? Nasceu, cresceu, reproduziu, morreu, transforma aquela reta numa espiral, numa curva que não é um círculo fechado, porque a cada novo círculo você vai estar um pouquinho adiante. Dizem os espíritos que é possível ficar estacionário, mas eu observando as pessoas, olha que eu conheço gente teimosa pra caramba, né? Mas por mais teimosa que a criatura seja, ao longo dos anos, ela apresenta uma mudança, ela aprendeu uma coisa nova, ela teve uma experiência diferenciada que balançou lá algumas estruturas. Então, a visão reencarnacionista da existência do espírito não é uma reta, é uma espiral ascendente, e nessa espiral ascendente nós teremos muitas infâncias. Então nós temos muitas infâncias que ficaram para trás e temos algumas infâncias que vêm pela frente. Para falar a verdade, eu não gosto dessa ideia, não. Não gosto, porque esse negócio de ser criança, o pessoal, porque quando era criança, eu achei esse negócio de ser criança muito chato. Não pode nada, não é? Você é obrigado a fazer um monte de coisa que você não entende. E assim, a infância é um período de maior fragilidade física, psíquica, emocional e espiritual. Então a humanidade vem evoluindo, não é? Vem aqueles missionários da pedagogia, da psicologia infantil, que vem nos trabalhando nesse sentido. Mas até bem pouco tempo atrás, criança não tinha valor nenhum. Era mais uma boca para comer. As pessoas tinham 9, 10, 11 filhos, um filho atrás do outro. Quando uma dessas crianças tinha aquelas chamadas doenças da infância, né, e que não haviam cuidados nem vacinas, muitas crianças morriam dessas doenças. E aí os pais diziam simplesmente assim: olha, eu tive 10, mas só vingaram 5. Aqui vingou, né? Como assim vingou, né? Só vingaram 5. Era uma coisa, claro que sempre há o sofrimento, o amor, né, a tristeza, mas era uma coisa, o valor da criança era outro. A gente, por exemplo, na biografia de Leon Denis, a gente faz contato do que era a vida da criança na plena era industrial, né? Então Leon Denis foi operário infantil. Ele trabalhou em várias situações, entre outras trabalhou na Casa da Moeda, que não era tão mecanizado como é atualmente. Então aquelas folhas de metal eram separadas manualmente, e ele tinha esse trabalho de separar aquelas folhas de metal e machucava o dedinho sangrava, né? Ele se lembrava disso. As leis trabalhistas
só surgiram depois de muito tempo, as leis que proíbem o trabalho infantil só surgiram depois de muito tempo, mesmo havendo as leis ainda não são integralmente respeitadas, infelizmente, mas antes nem leis havia, então era natural que as crianças trabalhassem como os adultos, ganhando muito menos que os adultos e tendo muito menos valor na sociedade do que os adultos. A gente passou por um período de que a criança não tinha valor nenhum, para um período de endeusamento da criança. Parece que a gente não sabe andar pelo meio, a gente só sabe jogar ping-pong, né? Sai de um extremo, vai para o outro. Então hoje a criança costuma ser um deus dentro da casa, cujas vontades ninguém ousa recusar. Então a gente vê umas coisas muito bacanas, né, acontecendo. Por quê? Porque os espíritos nos lembram, os espíritos que reencarnam no nosso mundo, como é que eles são? Tem espírito para tudo que é gosto, né? Tem espírito de tudo que é experiência, de tudo que é cultura, mas eles têm uma característica vibratória que os atrai para esse planeta, que não permite que eles vão reencarnar em Júpiter, né? Eles são atraídos para esse planeta. Essas características, a marca da nossa inferioridade espiritual é o orgulho e o egoísmo. Então a gente olha para o bebezinho, né? Tem uns aí, não sei por que eles estão aqui, né? Acho que eles vieram ouvir a palestra. Tem uns bebezinhos fofos, né? Você olha tão fofinho, né? Egoísta e orgulhoso. Todos, né? Sem exceção? Não, teve algumas, né? Teve Chico Xavier, teve, né? Eurípides, teve umas exceções aí, né? Mas o grosso da turma que vem é egoísta e orgulhoso, então precisa passar por um processo de educação, que hoje em dia as pessoas encontram muita dificuldade de pôr em prática. As pessoas mais idosas, sim, me lembro, né? As pessoas falando, não, porque quando eu era criança, o meu pai e a minha mãe não precisavam falar. Eles só olhavam assim para mim e eu já saía da sala. Fica olhando para a sua criança que está aprontando. O que foi? É um cisco no seu olho? Né? Esse tipo de educação pelo medo, pelo terror, não é boa, não é legal. Criou muito das patologias emocionais que a gente via nas pessoas, né? A impossibilidade de dar um rumo interessante para a sua vida, as frustrações, os casamentos mal feitos. É um negócio incrível, assim. Eu tenho uma tia que ela casou e ela não sabia o que a pessoa casada precisava fazer. No dia seguinte, o marido teve que levar ela para minha avó explicar, né? Então, era criança mesmo, né? Sem poder falar, sem poder perguntar, sem poder se expressar, sendo muitas vezes o anteparo de todas as frustrações que aquele que agora estava no papel de mãe, de avó, de pai, trazia da sua própria infância. Para uma situação em que uma pessoa que sabe colocar limites saudáveis para uma criança, vira artista de televisão. Então a gente hoje tem aí os programas, né, de babá, né, que era um negócio que todo mundo devia saber fazer, mas não sabem mais fazer, não sabem mais colocar limites para as crianças.
não aprenderam a colocar limites de forma mais saudável, não colocaram limite nenhum. Então as crianças egoístas, orgulhosas, que reencarnam aqui, ficam assim, verdadeiros tiranos domésticos, né? Eu gosto de assistir esses programas, até recomendo, porque ensina a gente a colocar limite, não é só para criança não, colocar limite na nossa vida de relação, porque muitas pessoas vão ficando adultas no corpo, mas continuam crianças espirituais. E se você não botar limites bacanas para elas, elas passam a régua na sua vida. Então hoje eu atendo mulheres, né? Não vou dizer já há quanto tempo, porque já perdeu a graça, tempão, tá? Então é uma cena comum, né? Entrar no meu consultório, né? Uma pessoa, uma senhora da minha idade, assim, às vezes mais velha, né? Trazendo pela mão uma criatura de 9, 10 anos, esperneando, né? Ah, desculpa, doutora, não deu para vir, tive que pegar ele na escola. Agora senta aí que eu vou falar com a doutora. Ela começa a falar, a criatura levanta e começa a mexer nas coisas. Ó, falei para não mexer, desculpa, doutora, vai lá, pega ele. Ó, assim a gente não vai no McDonald's. Mas aí, doutora, sabe o que é? Não sei o que, não sei o que, né? Então peraí, tá bom, então fica com o meu celular. Aí ele fica com o celular 5 minutos, daqui a pouco o celular perdeu a graça, ele vem mexendo no meu computador, e a pessoa, né? Não dá, né? Para educar a criança é preciso ter, entre outras coisas, força física, que uma pessoa de 60 não tem mais. Juro para vocês, não tem. A gente, até os 50, a gente acha que a natureza vai tratar a gente diferente do que trata todo mundo. Aí começa a vir as decepções, né? A sua pressão sobe. Aí você diz, mas eu nunca tive pressão. Ah, pois agora tem. A sua glicose sobe, mas como é que pode? Eu não como doce. Mas o pâncreas cansou. Mas a minha coluna, você sentou torto a vida inteira, pegou peso errado a vida inteira, agora ela está toda gasta, torta, vai ficar ruim, né? Então não dá. Uma vez eu fui para meu filho, mora em São Paulo, cidade do interior, e eu fui lá passar 2 dias lá, né? E no segundo dia ele foi trabalhar, me deixou com as meninas, né? E de vez em quando ele ligava, mamãe, tá tudo bem? Eu digo, está tudo ótimo. Você estava entendendo a preocupação, né? Elas me maquiaram, elas me pintaram a unha, estava uma beleza, né? Lá pelas tantas, eu assim, sabe quando você sente aquele silêncio? O que aconteceu, né? Aí eu fui ver, uma já tinha rabiscado a perna todinha de canetinha, né? E a outra já tinha pego uma caixa de bombom na despensa, tá aquele monte de papelzinho assim em volta dela, né? Aí eu fui falar, olha, não foi legal, não foi. Aí eu liguei pro meu filho, olha, agora não tá bom não. Aí ele pediu para falar com elas. E aí, não sei o que foi que ele falou para elas, que ela começou, olha, a vovó Luzia riscou a casa todinha de canetinha. Aí eu fiquei pensando, um dia, pô, legal, né? Um dia dá para encarar. Agora imagina você no dia a dia, nesse contexto, impossível, né? Então, assim, a criança, como diz o Hermínio, né? Nossos filhos são espíritos. A criança nada mais é do que um espírito reencarnado que necessita ser educado. E a gente está em processo de aprender a educação ideal. Qual é o melhor meio de educar? A gente cisma de falar. A gente quer mudar o mundo falando, quer mudar as pessoas falando. Aí fala uma vez, fala 2, fala 3, fala 10, fala 1000. Diz assim, eu já falei 1000 vezes. Você já falou 1000 vezes, não adiantou nada? Para que você vai falar 1001, 1002, 1003? Né? Tem que fazer uma outra coisa que não seja falar.
Então, nesses programas da babá, você vê aquela coisa harmônica entre, não vou chamar de castigo, mas de limite e prêmio. Limite e prêmio, né? Para que a pessoa vá, esse espírito vai aprendendo, não é? A domar o seu orgulho, as suas más tendências desde a infância. Mas eu disse para vocês que eu não gostava dessa ideia de infância. A pessoa, quando eu era criança eu achava muito chato. Eu nem me lembrava que no Livro dos Espíritos tinha uma pergunta sobre isso, né? 382. Sofre o espírito encarnado durante a infância com o constrangimento que lhe impõe a imperfeição dos seus órgãos? Você sabe o que ele está perguntando aqui? Vocês já viram a criança quando resolve comer sozinha? Daí pega a colher, pá, né? Pega o negócio com a mão, pá, né? Suja tudo, mas ele quer porque quer, né? Daí ele insiste. Já pensou, tô pagando um mico desse? Né? Né? Fralda, meu Deus do céu, né? Fralda, para amarrar o sapato, vamos amarrar o sapato, tem até brinquedo, precisa amarrar o sapato. Eu não gostava disso não, mas aí os espíritos falam assim, não, esse estado é uma necessidade, é natural e segundo as vistas da providência, é um tempo de repouso para o espírito. Daí eu me lembrei do Chico, né? Que sabe quando você vai tirar férias? Quando estiver de novo nos braços da minha mãe, né? A gente vive querendo tirar férias. Férias do trabalho, férias das pessoas, férias dos problemas, férias da vida, quer se aposentar. Aposentadoria para o corpo, né? Por isso que em nosso lar não tem INSS. O que precisa se aposentar é o corpo, porque ele não dá conta de se ocupar da mesma forma, das mesmas atividades. Então é preciso que a gente fique se reinventando a todo momento, porque a saúde implica em trabalho. A saúde implica em aprendizado constante. A saúde implica em movimento. Então a criatura vai lá, se aposenta, pronto, não há mais nada, fica lá, né? Uma coisa que me ocorreu uma vez, né, observando lá esse departamento, lá no posto, é que é um lugar que o médico precisa ter segurança. Porque quando ele dá alta para as pessoas ficam com raiva, querem bater nele. As pessoas não querem ter alta. Por que elas não querem ter alta? Para poder continuar ganhando aquele dinheiro sem trabalhar. E aí ganha o dinheiro sem trabalhar, fica no sofá, vendo novela, né? Não pode dar bom resultado esse negócio. Só pode dar muita doença. Mas todos teremos férias. Como disse o Chico, quando estivermos de novo nos braços da nossa mãe. Agora, a infância, ela sempre me lembra a chamada que Jesus disse, né? Que nós precisamos nos assemelhar às crianças para ter o reino dos céus. Reino dos céus, a gente pode entender como um estado de bem-estar, de saúde, de felicidade, de alegria de viver, de equilíbrio emocional. É preciso se assemelhar à criança. Mas não é se assemelhar à criança no orgulho e no egoísmo. É se assemelhar à criança naquilo que ela tem de muito particular e positivo. Que eu fiz aqui uma listinha. Encantamento. Então você chega com uma criança num lugar novo.
Você olha para aquele lugar novo, em 1 minuto você já entendeu aquele lugar, você já sabe tudo que tem ali. Ah, tá, uma sala, parede branca, ventilador, né? A criança entra num lugar, ela regala aquele olho, né? Tudo que brilha, tudo que se movimenta, tudo que é colorido, ela olha com encantamento, com avidez. Não só olha, ela quer pôr na boca também, ou pôr a boca no que ela está vendo, né? Se a gente segura a criança no colo, às vezes ela quer, né, saber que gosto a gente tem. Claro que a gente não vai andar por aí pegando para as pessoas, né? Mas será que a gente já viu tudo? Será que essa casa, essa praça, né, ali o jardinzinho, as pessoas que vivem comigo, elas não têm mais nada que possa me encantar? Será que para eu me encantar eu tenho que ir para o shopping? Ou tenho que esperar outra encarnação? Será que os adultos, porque têm muitos problemas, e muitas tristezas, e muitas perdas, eles não podem mais se encantar? Então, a proposta é que a gente reencante o nosso olhar. Porque uma vida, para quem já viu tudo que há para ver, é sala de espera da morte. A pessoa está viva, porque ainda não morreu, né? Mas a descoberta do que há para ver. Mas se a pessoa não vê, ela palpa, ela cheira, ela toca. Nós temos uma companheira cega lá no grupo, né? E ela é uma pessoa fantástica, e ela se mete em tudo que tem para acontecer, ela vai para ver. E ela foi na visita guiada do Teatro Municipal. E aí a pessoa que conduz a visita guiada ficou assim, mas tipo assim, o que eu vou fazer com você? Né? Você me conte o que você está vendo. Você põe a minha mão aonde eu posso tocar. E eu já estive num lugar que tem uma visita, um museu que tem uma visita para cegos. Eles fazem lá um caminho e colocam junto às obras um fone de ouvido para a pessoa colocar e ouvir o que tem ali naquela pintura, e as esculturas que a pessoa pode tocar. Então, assim, se eu já vi tudo, tenho essa sensação que já vi tudo, eu perdi o meu olhar de criança e eu preciso reencontrá-lo. Outra coisa da criança que é fundamental para o adulto, que é sonhar. Sonhar. A gente pergunta para o adulto assim, o que você vai estar fazendo daqui a 1 ano? Não sei nem se eu estou viva até lá, nem a criança sabe. Ninguém sabe. Quando um estudante entra, por exemplo, na faculdade de medicina, ele sabe que tem 6 anos de curso regular, mais 2 de residência, 2 ou 3, dependendo da especialidade. Ele sabe que para ele poder estar fazendo aquilo que ele tem em mente vai levar uns 8 anos. Ele sabe se vai estar vivo até lá? Não. Mas ele é jovem. Na minha turma, nós perdemos 2 ou 3 pelo caminho. Jovens também adoecem, jovens também sofrem acidentes. Então, saber se eu estou vivo até lá é uma coordenada que não nos compete. Então, ela não tem que fazer parte dos nossos planos. O que tem que fazer parte dos nossos planos é eu saber qual é o meu desejo, o que eu quero fazer. Teve um banco aí que fez um comercial que usava justamente isso, né? A criança dizia assim, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser menina do vôlei, né? Eu quero ser caixa de supermercado, eu quero ser manicure, né? Aí a gente, do alto da nossa enorme experiência de vida, né? Ela tem saúde, você está doente.
Você está doente porque você não sonha mais nada. Existe um projeto admirável aqui na nossa cidade, que atualmente o projeto é o Hospital da Criança Cardíaca, que começou com uma casa da criança cardíaca, que começou com uma cardiologista infantil, a doutora Rosa Célia, que viveu aquela situação que muitos médicos da rede pública vivem, que é, você quase tem que escolher quem vai viver, quem vai morrer. Então vinham crianças do Brasil inteiro para o Instituto do Coração, e muitas não eram operadas a tempo porque faltou um eletrocardiograma, porque faltou um cateterismo, porque faltou sala, porque faltou sangue, porque faltou isso ou aquilo. Então ela começou a reunir pessoas. Você pode pagar um eletro? Você pode pagar um cateterismo? Um grupo de pessoas, vocês podem pagar uma cirurgia na rede privada? E aí tinha aquele problema que a criancinha com problema de coração, não podia ficar sozinha, ela vinha com a mãe, então surgiu a casa da criança cardíaca, que a criancinha vinha com a mãe, ficava na casa, operava, ficava até se recuperar, depois ia embora, né? E agora é o Hospital da Criança Cardíaca. Essa é uma criança, a doutora Rosa Célia, que não desistiu de sonhar. Não olhou para aquela situação da nossa saúde pública e pensou, isso não tem jeito, isso não é minha responsabilidade. E foi usada numa das campanhas da Casa da Criança Cardíaca um desenho de um menino cardíaco, desenhou lá um astronauta e disse, meu sonho é ser astronauta. E ele disse, tadinho, cardíaco esse astronauta. Né? Besteira, não é isso? Então, a saúde, o reino dos céus, a saúde do espírito, do corpo, da mente, ela está estritamente ligada ao sonho, ao projeto, ao ideal, a algo que eu queira realizar, porque senão a gente fica vivo um tempão só porque ainda não morreu, está vivo por viver. Acorda de manhã para reclamar se está calor, se choveu, para tomar café da manhã, para ver a programação da manhã da televisão, depois pensar no almoço, almoça, reclama se gostou da comida, se não gostou, depois dorme, depois do almoço, acorda para reclamar das pessoas, se chegaram, não chegaram, tocou o telefone, o cachorro latiu, depois janta, depois vai deitar, não tem sono, aí toma uns remédios para dormir. Ora, por que cargas d'água vai ter sono se não se cansou? Sono é para o organismo descansar. Se a pessoa cansou o sofá vai ter uma noite maravilhosa. Mas a pessoa não vai ter sono. Mas será que a gente, com as limitações que a gente agora tem no corpo, na mente, pode sonhar? Então assim, ou sonha, não tem escolha não, né? Ou sonha ou vegeta. E eu acho que o vegetal nem é um bom exemplo, porque o vegetal tem muita fé, né, no futuro. A gente vê a amendoeira, tem uma época do ano que ela está sequinha, né? Caiu tudo. Mas ela sonha com o renascimento. E aí daqui a pouco você começa a ver os brotozinhos lá, né? Agora, tem ser humano que não brota mais. Não brota mais nada, acabou, né? Só que o detalhe é que não desencarnou. Se não desencarnou é porque, como dizem os nossos irmãos evangélicos, Deus tem um propósito para você. Uma expressão muito boa, né? Você não desencarnou porque Deus tem um propósito para você. Aquele dia te foi dado para que você aprenda alguma coisa, lei de progresso,
Quando você passa um dia inteiro sem aprender nada de novo, você está na contramão da lei divina natural, logicamente está em sofrimento. É para você ajudar alguém que você pode ajudar, é para você melhorar alguma coisa na sua casa, no centro, é para você dar do seu talento. E as pessoas se distanciaram tanto da infância que elas não percebem mais seus talentos, não acreditam que tem talento. A criança é justo o contrário, né? Você vai numa piscina, o garoto enche o saco, né? Que ele fica, mãe, olha o que eu faço, mãe, olha aqui, mãe, você não está olhando, agora eu vou pular com uma perna só, mãe, ele se sente o máximo, né? E a gente faz questão de desiludir, porque estamos desiludidos. Aí a gente diz, tá, já vi, mas olha, fulano, traz aí um sanduíche, né? É preciso que a gente reencontre o nosso talento, porque a doutrina espírita nos ensina até onde nós podemos aprender que somos centelhas divinas. Isso quer dizer o quê? Que há algo de divino, que há Deus em nós. Então, por que eu não manifesto essa divindade? Não manifesto essa divindade por preguiça, por acomodação, por insegurança, por medo. Tem um livrinho que eu também recomendo muito, que você pode até ler na livraria sem comprar, que chama Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Então, são dois ratinhos que tem uma sala cheia de queijo. E eles não precisam fazer nada, eles só precisam ir lá naquela sala e comer o queijo, né? Mais ou menos assim como certos momentos da nossa vida em que tudo é muito interessante, tudo é muito legal, né? Ou a infância, a juventude, né? A gente se namora, a gente faz planos para o futuro, a gente tem um casamento, né? Que esses negócios desses casamentos agora, tem que ver como as pessoas fantasiam, né? Aquela história do casamento, da formatura e do trabalho, aquilo vai desacelerando, né? Vai perdendo a força, vai perdendo o fôlego, né? Então, o trabalho começa a ficar repetitivo, sem graça. O casamento, idem. As relações familiares vão se transformando. Então, a pessoa uma hora tinha uma casa cheia, daqui a pouco a casa está vazia. É o ninho vazio que deixa a passarinha muito feliz, mas deixa a mulher arrasada, né? Vocês já viram o passarinho como é que é? Uma vez o passarinho fez um ninho lá num lugar que dava para eu ver. Uma trabalheira fazer aquele ninho, né? Depois bota o ovo. Depois senta em cima do ovo, fica lá. Né? Depois sai os bichinhos lá de dentro, aí eles começam a revezar, um fica, o outro vai, traz comida, o outro vai, gente, uma canseira, eles começam a crescer, eles crescem muito rápido, daqui a pouco é asa em cima do pé em cima da cabeça, né? Um dia você olha, todo mundo se mandou, inclusive a mãe. Mas ó, graças a Deus, agora eu vou cuidar de mim, agora eu vou pro mundo, né? A mulher não, a mulher quando vê aquele ninho vazio, não, meu filho não ligou, minha filha não ligou, arrasta os pés pela casa, né? Não consegue perceber a liberdade. Aí aquele negócio, enquanto arruma um neco, botar no lugar e começar tudo outra vez, não sossega, né? E aquelas que a gente tem visto hoje, que ficam retendo, gente, isso terá consequências espirituais seríssimas. Eu não gosto de fazer terror não, mas eu fico pensando, né? Aquelas pessoas ficam retendo adultos na infância, né? Os adolescentes.
O cara tem 50 anos, o que você faz? Ah, eu faço surf, ando de skate. Né? Tá lá o quarto bonitinho. Isso é uma encarnação quase que perdida, né? E patrocinada por alguém. Alguém patrocina a Terra do Nunca, né? Patrocinador da Terra do Nunca, criador de Peter Pan, né? Negócio complicadíssimo. Mas por quê? Porque aquela fonte de vida, de alegria, de trabalho, aquela fonte de significado, né? Esse é a psicologia do significado, é a psicologia do Viktor Frankl, né? Que a Joana de Ângeles gosta muito, né? A vida tem que ter significado. Então aquela vida sem significado vai perdendo significado aos poucos, porque o significado são os filhos, o significado é o marido ou a mulher, o significado é o cargo que você ocupa, o significado é a sua aparência, né? Você se identifica com a aparência que você teve, que vai passar, vai mudar. Você vai ficar velhinho, sim. Não pensa que você vai ficar bonitinho, você vai ficar velhinho mesmo, todo mundo fica, né? Então, o significado, a ausência de significado, adoece. Então, é preciso aprender, reaprender, reinventar o sonho. Encontrar esse talento, esse Deus em você Então tem gente que cozinha muito bem e gosta de cozinhar, tem gente que costura, tem gente que conserta coisas quebradas, tem gente que faz um cafuné bacana, né? Tem gente que conta história, tem gente que canta, mas aí quer cantar onde? Em casa. Ninguém aguenta ver ela cantar em casa. Ela tem que cantar no asilo, né? Ela tem que cantar no hospital, ela tem que cantar no coral. Lá em casa eu não posso falar nada, que as pessoas dizem assim pra mim: não vem fazer palestra aqui não. E a minha agenda está quase cheia para 2015, né? Mas lá em casa ninguém quer ouvir. O que eu posso? Não, eu vou falar que está calor só. Então, essas habilidades que a gente tem são a possibilidade que nós temos de manifestar Deus no mundo. E a criança sonha sempre. Então a gente precisa se assemelhar à criança e sonhar. E aí, lá voltando para o ratinho, né, o queijo vai diminuindo. Um calça o tênis e vai procurar queijo em outro lugar. O outro fica lá reclamando: quem mexeu no meu queijo, 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 até que o queijo acaba. E tem uma pergunta que eu acho bárbara, de vez em quando eu me faço essa pergunta, né? O que você faria se não tivesse medo? Tirando aqueles medos que são traumas de vidas passadas, a criança não tem medo, ela aprende o medo dos adultos. Então, na casa da minha avó, quando chovia, era um acontecimento, né? E tinha que cobrir todos os espelhos, e tinha que botar a palma de Santa Bárbara, e tinha que ficar todo mundo rezando. Ah, nossa, aí dava um trovão. Ah, meu Deus do céu, né? A criança, olhando isso, ela pode aprender que o temporal é uma coisa muito ameaçadora, né? Barata, né? É uma covardia, né? É uma covardia. Mas você vê o adulto, a sua referência, sair correndo. O que foi? O que foi? Tem uma barata. Eu já vi criança olhar para aquilo, não entender nada e ir lá e matar a barata, né? Mas aquilo pode ir pelo aprendizado, né? Não fala com qualquer um, não responde, não olha para o lado, não faz isso, não faz aquilo. Aí a gente vai o quê? Vai engessando. Vai engessando. Então a gente aprende a sentar, a gente aprende a andar, a gente aprende a fazer cara de paisagem,
né? Você chega no elevador, né? Tá todo mundo... Você aprendeu a fazer isso, né? Entra uma criança, bagunça tudo, né? A criança entra, olha bem para sua cara, ri, aponta. A gente não aponta nada, né? Criança, mamãe. A criança expressa o que ela pensa com espontaneidade. Claro que a gente não vai expressar com espontaneidade coisas que ofendem os outros, mas expressar com espontaneidade, né? Gente, olha só que planta bonita. Não, fala baixo. Já vi, tá bom. Né? Vai chamar atenção. E se chamar atenção, o que vai acontecer? Não se chama atenção, mas por que não se chama atenção? Né? Tem aquele período crítico da adolescência, mas aí a gente atribui a um processo ainda de insegurança natural. Então o adolescente, ele tem muito medo de ser diferente do conjunto, porque ele ainda não se construiu como pessoa. Então a identidade dele é o grupo. Então para ele bancar uma roupa exótica, bancar uma atitude incomum é muito difícil. Agora a pessoa já se mantém, já é dona do seu nariz, não pode apontar não pode, não, chato, fiquei, né? Então a espontaneidade da criança a gente precisa reaprender para ter saúde, porque o nosso corpo é todo preso, a nossa expressão facial é toda presa, e nós temos verdadeiros tesouros no nosso corpo, na nossa expressão facial, nas nossas mãos, tesouros de amor, tesouros de expressão, tesouros de saúde que não são usados, que estão trancados com medo. Medo de quê? Né? Medo de quê? Para a criança, ser rejeitado é uma questão de vida ou morte. Se a criança for rejeitada, ela pode realmente ficar numa situação muito complicada. Mas se eu frequento aqui essa casa e aquele companheiro não vai com a minha cara, problema dele, ele vai ter que me aguentar, né? Qual o problema? Aquilo não é ameaça. Quando os pais brigam, discutem, a criança se sente muito ameaçada, porque a segurança dela depende daquelas pessoas. Eu me lembro que minha mãe, quando brigava com meu pai, dizia que ia chamar advogado. Eu não sabia o que era advogado, mas eu tinha um medo de advogado. Eu falava para ela, não chama o advogado, não chama, né? Mas depois as pessoas crescem intimidadas. Não, eu não gosto de conflito. Não, eu não gosto de criar caso. Não, eu não gosto que haja discussão. Não, eu não gosto. Aí o que acontece? Você é reencarnado entre espíritos orgulhosos e egoístas e não banca colocar limite para esse povo. O que acontece? A imagem que me vem é aquela entrada dos alemães em Paris, sabe? Seu país é invadido. Então eu conversei com uma mulher que ela estava com um problema, que o marido era metido a chefe, então no domingo ele tirava para cozinhar. Só que ele cozinhava o dia inteiro, tinha coisa que dava certo, tinha coisa que dava errado, e ele não limpava nada. Então ela ficava na cozinha limpando aqueles negócios todos, né? O filho resolveu montar uma banda de rock, então como ninguém queria eles em casa, eles resolveram ensaiar na sala da casa dela. Então o domingo dela era o ensaio do rock e o marido na cozinha, né? Mas por que é que você não põe essa banda de rock para correr? Não quero criar confusão. Não, mas por que você não fala com o seu marido? Ou ele limpa porque ele suja ou ele não cozinha mais? Não quero criar confusão. Então assim, se a gente não criar confusão, é isso, entendeu? É isso.
Agora, a criança, ela é espontânea. É claro que nós vamos lidando com o nosso próprio egoísmo, com o nosso próprio orgulho, e vamos treinando a acolher o outro na sua diversidade. Mas a criança, não, você não pode entrar aqui não. Não, você não pode mexer nisso não, né? E a gente precisa encontrar um meio termo. E a outra coisa que o tempinho não vai dar para falar muito é a curiosidade. Curiosidade. Eu só vejo as pessoas manifestarem curiosidade quando elas fazem exame médico e aí quer abrir para ver o resultado. Isso não é curiosidade, isso é medo, isso é controle. E aí pega aquele negócio com um monte de palavra, linfonodo. O que será isso? Deve ser uma coisa muito séria, né? Aí vai na internet ver o que é linfonodo. Olha, doutora, meu exame deu linfonodo. Graças a Deus. Sinal de que você tem sistema linfático. Porque se você não tivesse linfonodos, você estaria com defeito de fábrica, né? Isso não é curiosidade, isso é medo. Curiosidade é como é que funciona um telefone celular. Eu posso não aprender isso a ponto de me tornar um técnico, mas eu posso olhar lá no Google, como é que vai, tá assim, entendi, né? Então, a curiosidade, a criança fica, o que é isso, o que é isso, o que é isso. Tem até uma Fernanda, né? Eu não sei, agora não me lembro. Uma compositora que fez uma música só com as perguntas do filho, né? Quanto é 1000 trilhões vezes 900? Por que você é Flamengo e meu pai é Botafogo? Né? Por que eu não tenho primos? Por que meu dedo enruga quando eu tomo banho? Você sabe por quê? Não sabe, né? Vai falar para a criança, deixa isso pra lá, né? Então, a gente precisa resgatar a curiosidade, porque a curiosidade é que está na base dos aprendizados que a gente vai fazendo. Aí já estão cansados? Tanto trabalho, né? Só esperar. Você vai ser criança de novo, como diz o Chico, vai descansar nos braços da sua mãe. Até lá, gente, é trabalho. Trabalho, é plano, é sonho, é curiosidade, é encantamento, é a abertura do sentimento, a receptividade, a alteridade. Só para fechar, eu tinha uma prima que morava na Espanha. E aí, uma vez veio essa família pela primeira vez aqui para o Brasil, e aí os adultos ficaram para lá, e eu fui brincar com essa prima espanhola. Eu não entendia patavina do que ela falava, nem ela entendia o que eu falava, e a gente brincou de montão, né? Porque a criança, ela tem a disponibilidade para interagir, ao passo que nós criamos restrições para interagir. Não gosto de gente assim, não gosto de gente assado, não gosto de quem fala isso, não gosto de quem fala aquilo, né? Então, queridos, olha só, obrigado pelo carinho, tá? Muito bom estar com vocês.